Olá pessoal, aqui é Daniela Chineu e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 3 motivos que as coisas acontecem na nossa vida. Então se você quer saber quais são esses 3 motivos, fica comigo até o final desse vídeo e não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like e compartilhar para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre 3 motivos por que as coisas acontecem com a gente. O primeiro motivo é a lei do retorno, a causa e o efeito. Para toda causa tem um efeito. E muitas vezes a gente fica sem entender porque as coisas estão acontecendo na nossa vida, mas tudo tem uma causa. Newton já dizia isso, né? Na terceira lei de Newton, de Isaac Newton, ele já dizia que toda causa tem uma ação e uma reação. É o princípio da ação e reação. Então muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente fica, mas por que será que aconteceu comigo? Por que comigo? Mas qual foi a causa? Então olhe sempre a causa. Se eu abro minha carteira e o efeito é não ter dinheiro, ela estar vazia, qual que é a causa? O que está por trás disso? Muitas vezes a gente só cuida do efeito e não cuida da causa. E muitas vezes as coisas estão acontecendo com a gente, as pessoas vêm até a gente, fazem coisa pra gente, e é um efeito, e você fica angustiado, se sentindo injustiçado, mas qual é a causa disso? O que você está agindo, como você está agindo com as outras pessoas, o que você está fazendo, o que você está dando. Então você recebe aquilo que você dá. Então para toda uma ação há uma reação diretamente influenciada por ela. Então a primeira lei é a lei do retorno. Tudo que vai, volta. Então se você quer coisas boas, também emane coisas boas. Se você quer que as pessoas te tratem bem, use a regra de ouro. A regra de ouro é: trate as pessoas assim como você gostaria que fosse tratada. Essa é a regra de ouro que está em todos os lugares, que está na Bíblia, né? Ame ao próximo como a si mesmo. A segunda regra é te poupar para algo pior. Muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida e aí a gente fala, realmente, nossa, poderia ser pior, ou poderia acontecer isso, por que está acontecendo isso comigo? Então tá te poupando de algo pior. Às vezes você já acha que aquilo lá já é uma desgraça, aquilo ali já é um sofrimento, mas aquilo poderia ser muito maior. Então um jeito de você, um exercício que você pode fazer para que você entenda melhor é isso: quando você estiver numa situação difícil, você coloca ela mais negativa ainda. Veja qual que é a pior coisa que poderia acontecer. Você vai ver que sempre poderia ser pior do que aquilo que você está passando. Quando você coloca, deixa ela pior, deixa ela, nossa, o pior que poderia acontecer poderia ainda ser pior. Você tira um pouco do peso daquilo que você está passando. E aí sempre você pensa, está me poupando de algo que poderia ser muito pior. Uma vez eu comprei um apartamento na planta, e aí depois eu descobri que tinha uns juros lá e que esse juros seria progressivo. Eu falei, mas eu não vou conseguir pagar isso, e eu fui desfazer o negócio. E aí, como eu tinha colocado débito automático, começou a descontar do meu salário, e eles foram lá e começaram a puxar o meu dinheiro. Então eu falei, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Porque agora eu perdi dinheiro, que não sei o que, não sei o que lá. Eu tive que trocar minha conta, tive que trocar minha conta de salário, tive que fazer um monte de coisa. Mas aí depois, hoje eu vejo que aquilo, eu perdi uma parte do dinheiro, eu consegui recuperar uma parte, mas uma parte eu perdi, mas me poupou de água muito pior, porque até hoje já tem mais disso, eu acho que já tem uns 7 anos, e o apartamento tá parado lá e eles não entregaram. Então eu perdi aquele dinheiro, mas eu poderia ter perdido muito, muito mais se eu tivesse continuado naquele negócio. Então me poupou de algo que poderia ser muito pior, só que na hora a gente não entende isso, né? E aí a gente fica, agora eu perdi, e agora o que eu vou fazer, e agora minha vida acabou, e aquele dinheiro vai me fazer falta. Mas me poupou de algo muito pior. E a terceira lei, a terceiro motivo porque as coisas acontecem na nossa vida é preparar para algo maior. Muitas vezes você está cansado, você está frustrado, você está fazendo, você não está vendo resultado, mas fique tranquilo que sempre está te preparando para algo maior. É porque muitas coisas que a gente
quer receber, que a gente precisa estar preparado para receber, porque se a gente recebe uma coisa que a gente não está preparado, aquela coisa ela não vai ser boa pra gente e vai acabar que você vai perder, ou você vai desanimar, ou vai acontecer alguma coisa. Então você tem que estar preparado, para que venha coisas maiores, você tem que estar preparado para quando o dinheiro vir avalanche para você, para quando o amor, aparecer um amor na sua vida, para os seus relacionamentos, para os seus negócios expandirem, você tem que estar preparado. Então, esses são os 3 motivos porque as coisas acontecem com a gente. Primeiro é a lei do retorno, que é a causa e o efeito, né? A ação e reação. O segundo motivo é poupar para algo pior. Então, as coisas acontecem para te poupar de algo pior. E o terceiro motivo é para te preparar para algo maior. Então, sempre quando você estiver numa situação e que você estiver em dúvida por que isso está acontecendo, pensa nessas 3 leis. Se está acontecendo isso comigo, qual que é a causa? Qual que é o efeito? O efeito é esse? Então, qual que foi a causa? Será que eu causei isso a outra pessoa? Será que eu me comportei disso em outra situação? E sempre quando você achar que você está numa situação ruim, poderia ser pior. Tá me poupando de algo que poderia ser pior. Tá ruim, mas poderia ser pior ainda. E se você também estiver passando por uma coisa que você tá lá, que você tá vendo que tá esforço e que, se lembre, tá te preparando para algo maior. Algo maior vai acontecer na sua vida. Então lembre sempre desses 3 motivos, porque todas as coisas que estão acontecendo, elas estão pautadas nesses 3 motivos. Se você observar a sua vida, se você fizer uma análise, você vai ver que todas as coisas que acontecem estão pautadas, estão alicerçadas nesses 3 motivos. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que as coisas acontecem na nossa vida. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal e compartilhar para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Eu conto com você. Arrasa, prosperidade!